publicar esse laudo foi uma cagada, né? O cara publica um negócio desse, é óbvio que vai ter consequência, né? E olha, a gente começa falando sobre a eleição aqui em São Paulo, talvez aquela que mais tenha chamado a atenção em todo o Brasil. A gente traz aqui a fala de Pablo Marçal, no seu primeiro pronunciamento, depois do anúncio do resultado do primeiro turno, com a definição de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno em São Paulo. Pablo Marçal classificou como extraordinário o seu desempenho, de 28,14% dos votos, 1.700.000 eleitores. O Marçal classificou esse desempenho como extraordinário, especialmente por ter sido alcançado sem recursos públicos ou apoios políticos. Ele parabenizou os candidatos à frente, Nunes e Boulos, e afirmou não estar decepcionado com o resultado. Ele prometeu continuar na política pelos próximos 12 anos, focado em cargos executivos, como governo estadual ou presidência da República. O candidato anunciou que apoiará outros candidatos a prefeito no segundo turno em outras cidades brasileiras e disse que não disputará mais a Prefeitura de São Paulo ou cargos legislativos, o que indica que ele deve disputar o governo de São Paulo ou a presidência da República. Ele terminou agradecendo os eleitores e doadores e reafirmando o seu compromisso com o futuro político do país e deixou um recado a Nunes pedindo que ele leve em consideração no segundo turno as suas propostas. O que achou, Consta, dessa manifestação do Pablo Marçal? Foi uma boa resposta, um bom pronunciamento para o candidato terceiro colocado, Consta? Olha, ele teve méritos sim, claro. Ele chegou do nada, né? Não era conhecido na política, era conhecido como influenciador de rede social. E ele fez um barulho e tanto, né? Foi um dos assuntos mais comentados, cresceu muito nas suas próprias redes sociais e embolou ali, embaralhou, né, o trio que chegou. Eu acho que faltou também a humildade, talvez, só de reconhecer que foi um tiro de bazuca no pé a história de, nos 45 do segundo tempo, entregar aquele laudo, aquele encaminhamento do médico que tudo indica, né, é falso. E isso, com certeza, não o ajudou. Não fosse isso, talvez ele até tivesse chance. Né? E realmente ele lutou sozinho, sem partido, sem estrutura, sem fundo partidário, sem televisão, sem nada que os outros dois tinham. O Lula e o PT deram 30 milhões de reais para o Boulos. Né? Isso é uma montanha de dinheiro, de recursos. Então, ele teve méritos, sim, o Pablo Marçal, para mostrar que existe um espaço ainda para a direita ou para o antissistema, digamos assim. E eu acho que o principal feito do Marçal nessa eleição, Brown, foi ter derrubado a tese do Valdemar, e que eu acho que foi encampada, obviamente, pelo Jair Bolsonaro por ter apoiado o Nunes, de que não havia um espaço para a direita em São Paulo, daí a necessidade de fechar com alguém com um perfil mais tucano como o do Nunes. Eu acho que isso se mostrou equivocado, porque, vamos lá, né? O Marçal despertou muita desconfiança, muita ressalva em muito conservador e com razão, porque ele era um neófito nessa questão toda, muita gente não confiava nele, essa coisa de coach, essa coisa de ser meio falastrão, e muita gente não se convenceu de que ele era um direitista genuíno, digamos assim. Teve um massacre do Silas Malafaia, né, que ficou realmente obcecado em destruí-lo. O Tarcísio fez uma campanha muito pesada em prol do Nunes. O Bolsonaro apoiou o Nunes sem muito empenho, mas chegou a ter alguns embates importantes com o Marçal. Por que eu estou colocando isso tudo? Porque vamos imaginar, né, a candidatura de alguém realmente conservador. Um exemplo óbvio está aqui na bancada agora, né, o Salles, que tinha colocado seu nome à disposição. Então vamos imaginar alguém como o Salles, que ninguém ia desconfiar das credenciais de conservador, com apoio do Tarcísio, com apoio do Bolsonaro, do Silas, do Nicolas, com a máquina do PL por trás. Será que não tinha chance a direita contra o tucanato e o petismo e o comunismo psolista? Eu acho que essa tese ficou bem arranhada com esse feito do Marçal de quase chegar lá. E claro, né, agora eu acho que todo mundo tem que mesmo apoiar o Nunes. Eu vejo algumas pessoas falando de voto nulo, está incomodada com o Bolsonaro, está incomodada com o Nunes, com o Tarcísio. Não é hora para isso, é hora para impedir que um comunista possa ser prefeito da cidade mais importante do país. E fica também registrado, sem lugar de fala, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, que vergonha, preferia ser curitibano nesse momento, digamos assim, mas é vergonhoso, claro, um comunista invasor de propriedade, que até ontem jogava coquetel Molotov na Fiesp, ter a chance de ir para o segundo turno
em São Paulo. Isso por si só já é, na minha opinião, vergonhoso. E para você, Ricardo Salles, qual o diagnóstico, Salles, que fica dessa eleição municipal em São Paulo? Boa noite, Salles. Boa noite aí, pessoal. Eu acho que, primeiro, uma eleição em que a sociedade se manifestou claramente contra o sistema. Né? Se você, como o Rodrigo colocou muito bem, você olha ali o quadro dos três primeiros classificados ali, primeiro o Ricardo Nunes com 29 alguma coisa, o Boulos com 28 e quase 28,8, uma coisa assim, e o Marçal com 28,14. Até um número interessante, né? 28 o número dele, 14 exatamente a metade. Né? Se você, para quem gosta de teoria conspiratória, prato cheio. Mas o fato é o seguinte, com todo o dinheiro do mundo, né? Orçamento ilimitado, apoio da prefeitura, apoio do governo do estado, 65% do tempo de televisão, enfim, boa parte da imprensa, institutos de pesquisa e tudo, claramente favorecendo o Ricardo Nunes durante todo esse pleito. Com tudo isso, com o próprio erro do Marçal em publicar aquele laudo no último dia, quer dizer, com tudo isso precificado, com tudo isso, o Marçal ficou menos de 100 mil votos atrás do Ricardo Nunes. Ou seja, o Ricardo Nunes não teve nem 100 mil votos a mais do que o Pablo Marçal. O Boulos teve menos de 70 mil, eu acho, tem que ver o número, eu estou sem óculos, não enxergo. Menos de 70 mil votos na frente do Pablo Marçal, quer dizer, uma máquina de dinheiro, tanto no Nunes quanto no Boulos. Máquina, né, apoio de tudo quanto é tipo, para ambos, cada um na sua esfera ideológica, evidentemente. Então, veja que a força do voto antissistema foi o que demonstrou nesse pleito agora de domingo, foi o que demonstrou a sua maior força. E se o Marçal não tivesse publicado aquele laudo no sábado, ele não teria perdido essa eleição, não teria deixado de ir para o segundo turno. Esses votos, que foram votos de pessoas que viram aquilo e ficaram bravas porque houve a publicação, ou de gente que falou, bom, eu até ia votar nele, mas com essa tese de que ele vai ser cassado porque publicou o laudo, não dá para votar porque ele vai ser cassado lá na frente. Enfim, N interpretações diferentes, mas o fato é que, como o Rodrigo estava dizendo na hora que eu entrei aqui, não se comprovou a tese do Valdemar e de outros de que a direita na cidade de São Paulo não tem espaço para ganhar. Essa tese não se comprovou, ela não é verdadeira. Se você fizer uma boa campanha, e aqui é preciso reconhecer que o Marçal tem uma rede social muito forte, ele sabe utilizar os instrumentos, enfim. Mas se você tiver os instrumentos para ganhar, para concorrer com força, e os instrumentos são esses que o Rodrigo trouxe aqui na fala anterior, não vou repetir, se você tem esses instrumentos, tem como ganhar na capital. Aliás, tem como ganhar na capital, como ganhar no estado de São Paulo, como ganhar no Brasil. Né? A direita, o antissistema, essa visão mais, se bem estruturada, ela ganha. Então, isso tem que servir para os candidatos nossos da direita para se prepararem para os pleitos, para encarar esses pleitos e para não se curvar a estrutura do Centrão, que vai querer sempre esmagar ou tolher, né, ou impedir, ou convencer quem não é da sua estirpe a sair fora do pleito. É isso, essa é uma lógica. Né? O pessoal que é do game não quer ninguém de fora do game para estragar a festa. Essa é a verdade. Então, fica um aprendizado para todos de que, de fato, se tiver bem estruturado, essa história de que na capital do estado de São Paulo é um local pantanoso, é difícil? Sim, é difícil. Não vou dizer que não é fácil. É muito mais fácil você ganhar tendo uma posição conservadora em estados do agro brasileiro ou no próprio interior do estado de São Paulo. É mais fácil do que na capital? Não tem dúvida. Mas a capital não é um terreno proibido do conservadorismo para a direita, não é, de jeito nenhum. E eu espero que nos próximos pleitos, né, que se avizinham, 2026 e tudo mais, a gente tenha efetivamente condição de estruturar melhor
Isso eu falo para os meus colegas de partido, para os meus ex-colegas de partido, do PL, os do Novo, de todos, né? A gente possa estruturar melhor a nossa frente para dar um banho nessa petezada de uma vez, na esquerdalha de uma vez, e não correr o risco, como nós estamos correndo na cidade de São Paulo, de ter um cara do PSOL assumindo a prefeitura. Agora, Darcio, e olhando para frente, olhando agora para o segundo turno, o que é que você espera? Será que o Ricardo Nunes vai fazer algum tipo de aceno ao Pablo Marçal ou ao seu eleitorado, ou ele espera que esse eleitor vai vir automaticamente? Porque, como a gente falou aqui no início, né, o Marçal cobrou que, para que ele declare apoio ao Ricardo Nunes, o Nunes se comprometa a abraçar algumas das pautas de campanha dele, Marçal. Até agora isso não aconteceu. Você acha que vai acontecer? Ou o Nunes está numa posição mais segura, não precisa disso? Que análise você faz, Darcio? Olha, não existe segurança numa eleição como essa em São Paulo. Foi uma eleição muito apertada, muito difícil, não existe, já ganhou, e o Nunes precisa de toda ajuda, e ele precisa de compor com quem puder. E a ajuda do Marçal pode definir a eleição. É claro, esse mundo da política sempre tem aquela história, né, de receber o apoio mais barato possível, e às vezes existe aquele desdém, mas quem desdenha quer comprar. Eu acho que nesse segundo turno a gente precisa escutar o recado que o Rodrigo Constantino deu. Tem aquela história do ótimo inimigo do bom. Eu quero dizer, na política, o razoável muitas vezes é aliado da população, porque evita uma tragédia. E o campo conservador não pode fazer o que a turma tucana, a turma do MBL, fez na eleição contra o Lula. Não é momento da gente anular o voto porque a gente não gosta do Nunes. Esse é um erro gravíssimo, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, estará nas mãos de alguém que pode colocá-la numa situação sem volta. Agora, disso tudo, é importante registrar o seguinte, a ingenuidade do grupo do Pablo Marçal, porque nas eleições em São Paulo, já aconteceu no estado de São Paulo, de surgir um vídeo de última hora de um candidato com várias mulheres, eu acho que todo mundo vai lembrar disso, e imediatamente surgiu um laudo dizendo que aquele vídeo era falso. E o candidato, que foi acusado, ganhou a eleição. Ainda que o atestado fosse verdadeiro, sem dispor dos aparelhos de hegemonia, da mídia e até mesmo do sistema, ou seja, do aparelho de polícia que pode declarar a qualquer tempo que um atestado verdadeiro é falso e a mídia reverberar isso de forma consistente, a chance de você errar é muito grande. E aí eu deixo o ensinamento que o Olavo de Carvalho sempre deu. A política é como a luta. Se você der um soco e o adversário caiu, vai embora. Se você tentar chutá-lo no chão, seu pé pode enganchar nele, você cair de cara e você perder a luta. Se um tiro resolve, não dê dois. Então, que fique a lição aí para todos aqueles que acompanham e gostam da política. Infelizmente, foi um erro que, independente se o laudo fosse verdadeiro ou falso, não poderia ter sido cometido. É isso, Vitor Grau. Perfeito. Ô, Consta, fazendo essa projeção futura, o que é que você espera do Ricardo Nunes? Afinal de contas, como você e o Salles falaram aqui no início, ficou muito claro o recado das urnas, né? Sem o apoio de Bolsonaro, o Nunes não teria sido eleito, né? Foi isso que foi decisivo para a vitória dele. Sem Bolsonaro, ele não teria chegado ao segundo turno. Será que isso vai provocar nele uma mudança de postura? Será que, caso reeleito, ele vai ter nesse segundo mandato uma postura diferente do primeiro, em que, por exemplo, ele não tinha qualquer compromisso com agendas conservadoras, foi um dos prefeitos alinhados ao então governador João Dória na pandemia, ameaçou servidor de demissão por não apresentar cartão de vacinação, teve Marta Suplicy, Soninha Francini, figuras de esquerda no seu secretariado. Será que nesse segundo mandato, a partir desse recado, pensando na própria sobrevivência, que sem apoio de Bolsonaro ele não chegaria mais a lugar nenhum, será que dá para esperar uma versão diferente do Nunes, Consta? Eu acho que aí já é muito otimismo, né? Imaginar a conversão de um tucano num conservador é esperar um milagre. Eu acho que você pode tentar mitigar os efeitos danosos, né? E a presença do Coronel Melo Araújo já é um pouco isso. E isso foi dito aqui no programa várias vezes, inclusive por mim, né? Que todos nós elogiamos aqui o Melo Araújo. A gente sabe que é um cara sério, né? Então, ele é vice, ele não tem tanto poder, mas ele está lá para fiscalizar, para tentar lembrar, né? Olha, o Bolsonaro foi um cabo eleitoral importante. Hoje tentaram produzir uma intriga já na CNN, né? Dizendo que o Nunes avalia romper com o Bolsonaro.
O próprio Ricardo Nunes já ligou para a emissora e disse não, nada disso, né? O Silas Malafaia disse que ele ligou para mim e disse que o pastor foi fundamental para a sua vitória. O Tarcísio, obviamente, foi um cabo eleitoral muito importante. Até que ponto o Tarcísio é colado na imagem do Bolsonaro? Resta alguma dúvida aqui, porque o Tarcísio tem uma postura mais pragmática e o Kassab já disse que é o grande projeto dele, né, o Tarcísio. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Existe um dilema aqui, um efeito assim, em dúvida, né? Que é a tucanização de certa direita bolsonarista ou a bolsonarização de tucanos. Então, esse é o cabo de guerra, né? Óbvio que eu torço para que os tucanos se deem conta de que o Bolsonaro é o cabo eleitoral mais importante do país e virem mais bolsonaristas. Mas eu não tenho muito essa expectativa. Eu estou preocupado com outra coisa. Estou preocupado com o Tarcísio virar cada vez mais tucano, né? Ficar elogiando demais o Alexandre de Moraes, o STF, sei lá. Isso me preocupa, porque, como o Salles mesmo colocou, né, nós precisamos da direita antissistema. Porque esse é um sistema podre e carcomido, tucanopetista, digamos assim. A gente não pode aceitar a volta da estratégia das tesouras, do teatro das tesouras. Nós precisamos de gente realmente conservadora, e muitos foram eleitos, né, em cargos de vereadores, aí o próprio Dasso, a Zoe Martins, o Pavinato, muita gente com um viés mais de direita mesmo, foi eleita. Então, o Bolsonaro é um cabo eleitoral importante. Eu adoraria que isso fosse uma lembrança constante ali no ouvido do Nunes, mas é a história do sapo e do escorpião, né? O sapo tinha toda a lógica do mundo para não... o escorpião tinha toda a lógica do mundo para não picar o sapo, né? Ele dependia do sapo para atravessar o rio. Mas é da essência dele, a natureza dele é essa. A natureza de um tucano é se deixar 10 minutos sem um conservador enchendo o saco, ele fala todes. Deu 10 minutos assim sozinho, ele fala todes. Então tem que ter a pressão constante do conservador ali. E não acho que o Nunes vai mudar tanto. A Marina Helena já deu apoio. Eu acho que todo mundo tem que apoiar contra o Nunes e tentar negociar esse apoio, né? Mas, como a gente sabe também que já veio dos bastidores da campanha do Nunes, ele está bem confortável com essa situação, porque ele sabe que o voto anti-Boulos, anticomunista, é muito forte, né? Olha, é elementar até, é numérico isso. Se foi 28 para cada um, digamos assim, 29 para o Massal, 29 para o Nunes, 29 para o Boulos, 28 para o Massal, 29 para todo mundo ali. Pô, o voto do Massal vai para o Boulos? Não vai. Eu vejo um ou outro falando aí de implicância, né, nas redes sociais bolsonaristas, porque está machucado, está incomodado com a postura do Bolsonaro e do Silas Malafaia e tudo. Mas, gente, não é para agir com o fígado nessa hora, é anticomunista, é anti-PSOL, entendeu? Tucano não é o que a gente gosta, Tucano não é direita, mas é isso, Brown, é tentar levar o vetor resultante um pouquinho mais para a direita. Isso já é negócio, isso já é ok, é muito melhor do que entregar as chaves da prefeitura e mais de 100 bi na mão do PSOL, né? E você, Salles, repetindo a pergunta que eu fiz para o Consta, espera algum tipo de mudança de postura do Ricardo Nunes? Olha só, eu acho que a campanha do Ricardo é uma campanha que já vem com uma estratégia muito, muito definida, a forma como eles decidiram fazer campanha, o próprio arco de alianças que ele tem ali. Você vê, quando você pega aquela foto da comemoração de ontem à noite, eu acho que é de ontem à noite, você vê ali que você tem de tudo. Você tem o próprio Tarcísio, evidentemente, foi o grande fiador aí da vitória do Nunes. Você tem Kassab, tem Baleia Rossi, tem a turma lá do PSDB, tem o próprio Edson Aparecido, tá o Rodrigo Garcia, enfim, tem um arco de alianças. Paulinho da Força, né, Salles? Eu não lembro de ter visto o Paulinho da Força, mas eu vi um monte de gente ali. Também, presente da Solidariedade. Você, quando vê aquele arco de alianças ali, que são muito distintos entre si do ponto de vista partidário, mas não do ponto de vista procedimental. É aquilo que a gente está falando aqui há vários programas. Você tem o modus operandi dos partidos tradicionais do Centrão, que é praticamente o mesmo. Você muda nuances, questões pessoais e alianças pontuais, mas o modus operandi é o mesmo. Se reflete
no estilo de campanha. Portanto, o estilo de campanha, na minha opinião, não vai mudar, porque ele já está determinado justamente por essa multiplicidade desses grupos que compõem ali aquele palanque. Agora, no próximo mandato, do dia que ele eventualmente for reeleito em diante, há sim a possibilidade dele acolher, digamos assim, alguma força conservadora dentro da sua prefeitura, de tal sorte que reflita, digamos assim, aquilo que o eleitorado mais conservador esperaria dele. Mas isso tem que aguardar a sua eventual vitória, né, a derrota do Boulos, que é importante. O Boulos traz consigo uma espécie de renascimento do PT, um reforço do PT, que é muito negativo. Você vê que o Lula tomou uma chacoalhada em nível nacional. E o Boulos seria, digamos assim, uma espécie de golpe de sorte deles, uma força mesmo, assim, um refrescor, né, para refrescar, para dar um frescor para desse derrotismo do Lula. Então, portanto, tem o simbolismo, tem o problema da cidade, propriamente dito, e tem um simbolismo muito grande com relação à chance do Lula e do PT vencerem com o Guilherme Boulos. Então, isso é um problemaço, realmente é um grande problema. Voltando aqui a falar sobre as eleições municipais, tem mais uma informação sobre o Pablo Marçal, que é o seguinte: a Polícia Federal intensifica a investigação sobre o candidato do PRTB e agora um inquérito foi instaurado pela Polícia Federal após a divulgação do laudo falso contra Guilherme Boulos, seu adversário que Marçal alegava ter sofrido um surto psicótico causado por uso de cocaína. Esse laudo foi comprovadamente falso pelo Instituto de Criminalística da Polícia de São Paulo. A assinatura atribuída ao médico José Roberto de Souza foi considerada pela Polícia Civil como falsificada. Agora o caso é investigado tanto pela Polícia Civil Paulista quanto pela Polícia Federal. Começar contigo aqui, Darcio. O que espera de possíveis consequências? Será que isso ameaça o futuro político do Pablo Marçal, Darcio? Pois é, infelizmente, é como eu estava dizendo, é o sistema e parece que quando o alvo, né, é conservador, é alguém que pode oferecer algum risco, existe aí uma espécie de preferência em investigar. Haja vista que hoje no Brasil você tem cerca de 60 mil homicídios todo ano, mais de 60 mil desaparecimentos também, crimes para todo lado, e os traficantes de drogas saem das penitenciárias para suas casas e nós temos presos políticos que não saem, que continuam presos, investigações por conta de mensagens. Hoje a Polícia Federal se envolve em investigação por aquilo que alguém escreve na internet e ao mesmo tempo a gente tem toda a sorte de crimes em que você não vê operações aí focadas, né, em combater e que são crimes muito mais graves. Na minha modesta opinião, observando o que tem acontecido no Brasil, o Marçal ele cutucou a onça com a vara curta e agora o sistema vai dar uma resposta. Se ele é realmente antissistema, ele vai sofrer alguma consequência. Vamos aguardar e vamos saber se isso pode interferir nas decisões futuras, porque, como eu disse aqui no Braddock Show certa feita, na minha opinião, ele tinha vindo para essa disputa para utilizar a disputa eleitoral em São Paulo como vitrine, objetivando o Senado. Vamos aguardar e vamos ver se essa resposta vai interferir nos planos futuros de Pablo Marçal. E você, Salles, vê esse risco de inelegibilidade do Pablo Marçal? Veja, Brown, publicar esse laudo foi uma cagada, né? O cara publica um negócio desse, é óbvio que vai ter consequência, né? É evidente, porque por mais que você diga, olha, eu concordo com o Darcy quando ele diz, olha, o Brasil tem uma morosidade intrínseca do sistema apuratório, né, de inquéritos e tal, tudo isso é verdade. Mas nesse caso especificamente, você está falando de uma eleição do maior município, da maior cidade da América Latina, né, em que estão se degladiando forças que representam, de um lado, o sistema pronto e acabado, que é a candidatura do Ricardo Nunes, de outro lado, o governo do PT, né, o Lula, enfim, quer dizer, você tem nesse pleito da eleição municipal em São Paulo as forças mais poderosas do país puxando a brasa para sua sardinha. Portanto,
é muita falta de noção você achar que publica um documento e achar que isso não vai ter consequências. É óbvio que isso vai ter consequências. Qual é a consequência? Quem tem que dizer é a justiça. Aí sim eu concordo que você tem que aplicar a lei de maneira equânime para todo mundo. Produção de prova, né? Você não pode sair tomando decisões ou exigindo medidas cautelares ou coisas que sejam fora do devido processo, né? Até porque nós também estamos... aquela história, eu vi outro dia um artigo dizendo assim, não, a cobrança pelo devido processo legal é seletiva no Brasil. Então nós temos que ter uma cobrança não seletiva sobre o devido processo legal, sobre ampla defesa, sobre o contraditório e tudo mais. Mas que ao fim do devido processo legal, uma situação como essa tem consequências, é óbvio que tem consequências.